A paz do Senhor para os meus queridos irmãos, muita alegria e também com um pouco de tristeza, porque não estamos presencialmente devido a esse surto do coronavírus, e eu fiquei pensando em como ajudar aos irmãos nesse momento. Nós não sabemos por quanto tempo o Rio de Janeiro vai ficar nessa quarentena. Então, uma das formas que eu pensei em ajudar vocês é com vídeos. E nós vamos falar um pouco sobre a nossa aula, que é Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Aliás, um dos pontos que nós temos muita necessidade de estudar. Nós vemos nessa fase que estamos passando aí no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, enfim, que a maioria das pessoas, dos cristãos, próprios pastores, acabam esquecendo a importância da teologia do Antigo Testamento. E muitas das vezes são colocados textos que foram falados, escritos por Moisés, trazendo para os dias atuais, quando na realidade, quando a gente vai estudar hermenêutica, a gente aprende que existe vários vazios, seria a melhor palavra, a palavra mais correta que eu poderia utilizar, abismos, né? Existem vários abismos do Antigo Testamento para os nossos dias. Primeiro, nós precisamos entender que o Antigo Testamento ele foi feito para o povo hebreu. Embora a gente tenha textos que vão falar sobre o Messias e até alguns textos proféticos que vão falar sobre os dias de hoje, ainda assim, nós não podemos pegar o texto do Antigo Testamento e trazer para os dias atuais. Vamos dar um exemplo fácil. Nós tivemos na última aula, nós falamos sobre Êxodo 19, de 4 a 6, que é quando o Senhor fala para Moisés dizer ao povo que eles eram o povo que seria o reino sacerdotal, se diligentemente eles obedecessem à voz do Senhor. Então nós não podemos pegar esse versículo específico e colocar hoje para nós. Eu não posso pegar esse texto de Êxodo 19 e não o versículo 5, 4, não o versículo 4, não, mas o versículo 6, que fala assim: se vocês diligentemente ouvirem a minha voz e obedecerem os meus estatutos, vocês serão o povo santo, o reino sacerdotal. Eu não posso utilizar esse texto hoje, porque esse texto em Êxodo 19, 6, ele foi escrito para o povo hebreu, para aquelas pessoas que tinham saído lá do Egito, que eram descendentes de Abraão. Descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Hoje a gente vê as pessoas utilizando muito o texto de 2 Crônicas 7:14 e colocam até: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. É um texto muito bonito. É um texto que tem uma palavra de ânimo, né? Se nós orarmos, se nós jejuarmos, mas nós precisamos entender que esse texto não foi para nós, para os dias de hoje. Muitas pessoas estão colocando esse texto e falando: olha, se vocês orarem, vamos nos juntar, vamos orar, porque Deus vai ouvir a nossa oração e essa praga vai passar. Eu não estou querendo dizer com isso que não devemos orar. Não é isso. O problema é entender o Antigo Testamento.
Esse texto, ele não tem nada a ver com os dias de hoje. Esse texto foi uma resposta de Deus a Salomão quando, no capítulo 6, Salomão, na inauguração do templo, ele faz um pedido a Deus, uma oração a Deus de pedido. Ele agradece ao Senhor, ele faz o pedido: Senhor, se o teu povo ainda que errasse, se o teu povo ainda que estivesse fora. Os irmãos deem uma lida lá em 2 Crônicas, no capítulo 6, os irmãos vão entender. É um erro que a maioria das pessoas, a maioria dos cristãos, principalmente nesses textos que tem um peso, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Não é isso? Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. São textos que nós precisamos conhecer, mas precisamos entender que esse texto não foi para nós, não é para nós. Esse texto foi utilizado pelos hebreus, o Senhor se revelando para os hebreus, para aquele povo. Nós precisamos entender que naquele tempo era o Senhor dos exércitos, era o Jeová Jireh, Jeová Rafá. E hoje nós temos Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o homem, Jesus, o Deus. E esquecemos que nós não vivemos mais na antiga aliança. Não vivemos mais sobre a lei. Nós não estamos debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. E a graça está lá no Novo Testamento. Eu preciso entender o Antigo Testamento, eu preciso interpretar o Antigo Testamento como aprendizagem, como até mesmo posso colocar em prática? Posso. Eu preciso entender, por exemplo, que 2 Crônicas 7,14, que fala assim: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e tal. Todo mundo conhece. Então, eu posso aplicar ele na minha vida? Posso. Eu aprendi isso com o povo hebreu. Deus se revelou daquela forma, dizendo para aquele povo: olha, se vocês se humilharem, se vocês orarem, buscarem a minha face, se converterem dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e vou sarar a sua terra. Mas eu preciso aprender e entender que isso foi no Antigo Testamento. E hoje? Então hoje, se nós nos humilharmos, nós começarmos a orar, está dizendo que essa praga, né, como nós estamos vivendo essa praga, está dizendo que essa praga vai passar? O que o Novo Testamento fala a respeito disso? Isso que eu preciso entender. O que o Novo Testamento fala dos tempos que nós estamos vivendo? Deus então vai nos livrar de todas as coisas? Ele pode? Pode. Mas o problema é a vontade de Deus? O que Ele nos ensinou para os dias de hoje? O tempo que nós estamos vivendo? O tempo que nós estamos vivendo é um. O tempo que eles viveram eram outros. As palavras que foram naquele tempo foram para o povo hebreu. E as palavras que para nós hoje está no Novo Testamento. Eu preciso entender o Novo Testamento, eu preciso ler o Novo Testamento e entender que o Antigo Testamento ele é a sombra, a revelação de Deus hoje. Então, hoje, por exemplo, eu não posso chegar e dizer assim: olha, o Senhor é a minha vingança. Por quê? Porque a vingança foi no passado, para aquele povo que vivia em guerra. Muitas das vezes nós não entendemos. Por exemplo, eu perguntaria para você: você tem inimigo hoje? Não.
Nós temos um inimigo só, o inimigo de nossas almas. E todo o resto, todos os homens, nós não temos eles e não podemos tê-los como inimigos. Eles podem até ser nossos inimigos, mas nós não somos inimigos deles. Pelo contrário, nós sempre seremos e precisamos ser como bons samaritanos. Aquele que viu a pessoa caída e ajudou. O que a palavra de Deus no Novo Testamento ensina sobre isso? A palavra de Deus no Antigo Testamento fala: se teus inimigos vierem por um caminho, por 7 caminhos fugirão. Aí muitas pessoas falam assim, ó, meus inimigos vão fugir e eu vou sobrepujar todos eles, vou vencer todos eles. Mas o que a palavra de Deus no Novo Testamento fala sobre isso? Se te baterem na tua face direita, dê também à esquerda. Se te pedirem para andar 1 quilômetro, estamos aqui conjecturando a palavra, né? Se te pedirem para andar 1 quilômetro, anda com ele 2. Se te pedirem a tua capa, dê também a tua túnica. A palavra do Senhor no Novo Testamento não é de guerra, mas é de amor, é de compaixão. Então como é que eu posso utilizar o texto do Antigo Testamento nos dias de hoje? É um abismo de tempo, é um abismo de local, é um abismo de literatura. Eu estou trazendo essa palavra hoje para que os irmãos, como a nossa aula é sobre teologia bíblica do Antigo Testamento, para que vocês façam um estudo e que vocês criem em suas mentes o que o Espírito Santo de Deus falar, mas que você tenha entendimento. A maioria das pessoas pegam esses textos de peso, vamos dizer assim, que fala um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Eu preciso saber qual foi o contexto que foi falado isso, porque isso está lá no Antigo Testamento. Qual foi o contexto que foi utilizado? Quem utilizou essa palavra e para quem ela foi utilizada? E isso é um dos erros clássicos que as pessoas utilizam até hoje. Que você possa analisar. Essa é uma pequena introdução da nossa aula de teologia bíblica do Antigo Testamento. Eu não quero trazer aqui debates. Não tenho a intenção de trazer debates. Eu tenho a intenção de estimular cada um de vocês a buscarem na palavra de Deus o conhecimento e o entendimento, para que aí você crie aquilo que você deve seguir, aquilo que você deve fazer, seguindo sempre o conselho de Paulo, como os crentes de Bereia. Eu não quero dizer aqui para os irmãos que eu estou 100% certo. Pelo contrário, eu quero que vocês tenham direito à dúvida. Será que o professor Guajari falou é verdade? Eu quero que você tenha dúvida. Então vai na palavra de Deus, estude, procure entender. E aí, se você achar que o que eu digo, o que eu estou falando, está amparado na palavra, aí sim. Mas a minha intenção é estimular você a estudar, a ter conhecimento. Então hoje foi essa primeira introdução. Depois nós vamos fazer outros textos e aí nós vamos estar falando realmente sobre a teologia bíblica do Antigo Testamento. Tá bom? Um grande abraço para você. E se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, eu peço a vocês que façam o seguinte: não coloquem aqui no grupo do Adonai, mas faça diretamente a mim. Vocês podem clicar lá na parte de cima e perguntar diretamente a mim, para que não haja debates. Eu não quero entrar na aula de outros professores e nem quero que outros professores acabem entrando na nossa aula. Então, qualquer dúvida, basta me procurar
e aí a gente conversa sobre isso, tá bom? Um grande abraço para vocês, que Deus os abençoe.